Reflexão bíblica. Epístola aos Hebreus. Capítulo 6. Uma jornada de fé e crescimento. Introdução. O capítulo 6 de Hebreus nos convida a avançar para a maturidade espiritual, deixando para trás os fundamentos básicos da fé e crescendo em direção a um relacionamento mais profundo com Cristo. Vamos mergulhar em uma análise versículo por versículo. Contexto histórico. Antes de explorarmos os versículos, é importante entender o contexto histórico. Hebreus foi escrito para cristãos judeus que enfrentavam perseguição e tentações de voltar ao judaísmo. O autor deseja fortalecer a fé desses crentes e incentivá-los a perseverar. Divisão por grupos de versículos e títulos. 1. Avançando para a maturidade espiritual. Versículos 1 ao 3. Por isso, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas e de fé em Deus, e da doutrina dos batismos, e da imposição das mãos, e da ressurreição dos mortos, e do juízo eterno. E isto faremos, se Deus o permitir, deixando os princípios elementares da doutrina de Cristo. Neste trecho, o autor nos incentiva a progredir além dos princípios básicos da fé. Isso não significa abandonar esses fundamentos, mas sim construir sobre eles à medida que crescemos espiritualmente. Prosseguindo para a perfeição. O autor nos desafia a buscar a perfeição em nossa caminhada com Cristo. Isso envolve um compromisso contínuo com o crescimento, a santificação e a busca por uma vida mais alinhada com os ensinamentos de Jesus, não lançando novamente os fundamentos da fé. Aqui, somos alertados a não voltar atrás e reexaminar constantemente os princípios básicos da nossa fé. Em vez disso, devemos construir sobre eles, aprofundando nosso relacionamento com Deus. Que possamos aplicar esses princípios em nossa jornada espiritual, buscando sempre crescer e amadurecer na fé. Advertência contra a apostasia, versículos 4 ao 8. Porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados, e provaram o dom celestial, e se fizeram participantes do Espírito Santo, e provaram a boa palavra de Deus, e as virtudes do século futuro, e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento, pois assim, quanto a eles, de novo crucificam o Filho de Deus, e o expõem ao vitupério. Porque a terra que embebe a chuva, que muitas vezes cai sobre ela, e produz erva proveitosa para aqueles por quem é lavrada, recebe a bênção de Deus. Mas a que produz espinhos e abrolhos, é reprovada, e perto está da maldição, o seu fim é ser queimada. Impossibilidade de renovação para arrependimento. Neste trecho, o autor adverte sobre a seriedade da apostasia. Ele descreve uma situação em que alguém que já experimentou a graça de Deus e se afastou dela não pode ser renovado para o arrependimento. Isso não significa que Deus não perdoa, mas sim que a pessoa endureceu seu coração a ponto de rejeitar a graça. Aqueles que foram iluminados e provaram o dom celestial. O autor se refere àqueles que receberam conhecimento espiritual, foram iluminados, e experimentaram a presença de Deus, provaram o dom celestial. Essas experiências são profundas e significativas, mas também trazem responsabilidade. Comparação com a terra que bebe a chuva. A imagem da terra que bebe a chuva é usada para ilustrar a diferença entre aqueles que produzem fruto espiritual e aqueles que não o fazem. Assim como a terra que absorve a chuva produz colheita, os crentes devem perseverar na fé para produzir frutos espirituais. Que possamos valorizar a graça de Deus e permanecer firmes em nossa fé, evitando a apostasia. A segurança da salvação. Versículos 9 ao 12. Mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores, e coisas que acompanham a salvação, ainda que assim falamos.
Porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra, e do trabalho do amor que para com o seu nome mostrastes, enquanto servistes aos santos, e ainda servis. Mas desejamos que cada um de vós mostre o mesmo cuidado até o fim, para a completa certeza da esperança. Para que vos não façais negligentes, mas sejais imitadores dos que pela fé e paciência herdam as promessas. Persuasão de coisas melhores. O autor nos lembra que, apesar de falar sobre advertências e apostasia, ele está confiante de que seus leitores estão caminhando para a salvação. Ele os encoraja a continuar perseverando, confiantes de que Deus tem algo melhor reservado para eles. Trabalho e amor demonstrados no serviço aos santos. O serviço aos santos é uma evidência tangível da fé genuína. Quando amamos e servimos uns aos outros, demonstramos nosso compromisso com Cristo e nossa identidade como parte da família de Deus. Exortação à diligência até o fim. O autor exorta seus leitores a não se tornarem preguiçosos, mas a imitar aqueles que, pela fé e paciência, herdam as promessas. A perseverança é essencial para alcançar a plenitude da salvação. Que possamos continuar a servir a Deus com amor e diligência, confiantes em sua fidelidade e graça. A promessa de Deus a Abraão. Versículos 13 ao 15. Porque, quando Deus fez a promessa a Abraão, como não tinha outro maior por quem jurasse, jurou por si mesmo, dizendo: certamente, abençoando-te abençoarei, e multiplicando-te multiplicarei. E assim, esperando com paciência, alcançou a promessa. Deus jurou por si mesmo. Quando Deus fez a promessa a Abraão, não havia ninguém superior por quem jurar. Portanto, ele jurou por si mesmo, demonstrando a solidez e a imutabilidade de sua promessa. A promessa e a paciência de Abraão. Deus disse a Abraão: certamente, abençoando-te abençoarei, e multiplicando-te multiplicarei. Abraão esperou pacientemente, confiando na fidelidade divina. Abraão recebeu a promessa. Após anos de espera, Abraão viu a promessa cumprida. Sua fé perseverante foi recompensada. Que possamos aprender com a fé e a paciência de Abraão, confiando nas promessas de Deus. A imutabilidade do propósito de Deus. Versículos 16 ao 18. Porque os homens certamente juram por alguém superior a eles, e o juramento para confirmação é, para eles, o fim de toda contenda. Por isso, querendo Deus mostrar mais abundantemente a imutabilidade do seu conselho aos herdeiros da promessa, se interpôs com juramento. Para que por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, tenhamos a firme consolação, nós, os que pomos o nosso refúgio em reter a esperança proposta. O juramento de Deus para confirmar sua promessa. Deus, sendo imutável e fiel, jurou por si mesmo para confirmar a promessa feita a Abraão. Isso demonstra a seriedade e a confiabilidade de suas palavras. A certeza e a firmeza da esperança. A esperança que temos em Deus é firme e segura. Ela não é abalada pelas circunstâncias, pois está fundamentada na natureza imutável de Deus e em sua promessa. Refúgio nas duas coisas imutáveis. O autor nos lembra que temos um refúgio seguro em Deus. Essa esperança é como âncora para a alma, ancorando-nos firmemente na fidelidade divina. Que possamos confiar na imutabilidade do propósito de Deus e encontrar segurança em sua promessa. A esperança como âncora da alma. Versículos 19 e 20. A qual temos como âncora da alma, segura e firme, e que penetra até ao interior do véu, onde Jesus, nosso precursor, entrou por nós, feito eternamente sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. A esperança que entra além do véu. O autor descreve nossa esperança como uma âncora para a alma, que penetra além do véu.
Essa imagem sugere que nossa esperança está firmemente ancorada na presença de Deus, mesmo além das circunstâncias terrenas. Jesus, precursor, que entrou por nós. Jesus é nosso precursor, aquele que abriu o caminho para a presença de Deus. Ele entrou no Santo dos Santos, representando toda a humanidade, e nos convida a segui-lo. Jesus como sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. O autor destaca que Jesus é nosso sumo sacerdote eterno, não segundo a ordem levítica, mas segundo a ordem de Melquisedeque. Isso aponta para a superioridade e a perfeição do sacerdócio de Cristo. Que possamos encontrar segurança e esperança em Jesus, nosso sumo sacerdote e âncora da alma. Conclusão. Que possamos buscar essa maturidade espiritual e manter nossa esperança firmemente ancorada em Cristo. Ele é nosso refúgio seguro e nosso sumo sacerdote eterno. Maturidade espiritual. Hebreus 6 começa com um chamado para avançar além dos princípios básicos da fé cristã e buscar um relacionamento mais profundo com Cristo. Advertência contra a apostasia. O texto alerta sobre os perigos de retroceder na fé, enfatizando a importância da perseverança e da impossibilidade de renovação para arrependimento após a apostasia completa. Promessas de Deus. A certeza das promessas divinas é ilustrada pelo exemplo de Abraão, encorajando os fiéis a confiar na fidelidade de Deus. Esperança como âncora. A esperança é descrita como uma âncora segura para a alma, que nos leva à presença de Deus, com Jesus como sumo sacerdote eterno segundo a ordem de Melquisedeque. Graça e paz por parte de nosso Deus e Pai, e de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, estejam sobre nossas vidas.